Olá, meus amores, eu quero falar para vocês sobre o paralítico do tanque de Betel. Vocês já viram falar? Viu? Gente, vocês prestem atenção como a gente se atrasa, viu? Aquela história do paralítico, né, do tanque de Betel, né, trazendo para nossa vida hoje, é um livramento, viu? Vocês vão ver o tanto de ano que aquele homem esperou para receber o milagre. 38 anos, uma vida, viu? Uma vida, né? Jesus passando para Jerusalém, né? Jesus sempre passava no lugar certo, na hora certa, trazendo para nossa vida. Jesus passa na hora certa, no momento certo, no dia certo. Tenha fé, viu? Jesus sempre passa. Você já vê isso que não vê, presta atenção, viu? Jesus passando para Jerusalém, encostou naquele lindo tanque, né? Que o povo lá tinha uma crença naquela época, né? Que o primeiro que entrava na água ficava curado. Hoje em dia a gente não tem uma crença, uma fé numa coisa, né? Que dali vai dar certo, que dali não vai dar certo. Gente, Jesus quando dá um milagre, ele dá por completo. Tá entendendo? Jesus não cura um e outro não. Ele cura por igual. E por isso que Deus é maravilhoso. Por isso que Deus é Deus e ele é muito bom. Mas embora o vídeo. E tem lá aquele paralítico lá com 38 anos. Gente, uma vida, quase a minha idade. 38 anos. Tem muita gente que passa uma vida inteira para receber um milagre. Mas sabe por que ele passou uma vida inteira para receber um milagre? É porque não tem atitude. Se apega em alguma crença, em alguma pessoa, né? Ai, meu Deus, eu não tenho sorte, fica só se lamentando, murmurando. Eu não tenho sorte, não vai atrás, não procura. Acorda, decida. Esse vídeo vai para você, viu? Olha, 38 anos não é um dia, 2 dias, não, é muito tempo. Aquele paralítico esperou lá naquela beira daquele tanque. E esperando vir alguém para lhe jogar lá para ficar curado. Naquela crença que o povo tinha. E hoje em dia não é diferente não. Todo mundo tem bota uma coisa na frente mais do que Deus. Viu? Daquele homem de se pegar com Deus, ele estava se apegando, que aquele anjo vinha, descia na água e ia curar ele. Por isso, se você está passando por alguma coisa, se apegue primeiramente com Deus. Você tem de abrir a sua boca e falar. Porque para você receber um milagre, você precisa falar. Né? E Jesus ia passando para Jerusalém, se cortou no tanque de Betel. Não sei se é João, é no João, não sei se é assim, fica aí o que você acha. Mas é no livro de João essa história. E Jesus encostou, né? Isso, aí estava lá aquele homem. Aí Jesus foi e perguntou o que era que ele queria que ele fizesse. Porque Jesus não sabia que aquele homem era paralítico, 38 anos, sabia. Mas Jesus gosta quando não raba a nossa boca e fala o nosso problema. Então Jesus adora, né? Não esconde o problema de Jesus, não. Esconde todo mundo, pode esconder de alguma pessoa, mas de Deus você não esconda. Viu? Sempre fala, é livro aberto. É que nem Davi, joga lá tudo. Tá, para Davi, pecou demais, mas o pecado de Davi era tudo lá no pé de Deus. Eu sou desse jeito, igual Davi, jogo lá tudo lá no pé do Senhor. O Senhor está aí meus pecados. Ô Senhor, me encontrou. Mas agora vamos. E Jesus foi e perguntou, ele disse, Senhor, é porque toda vez que vem o anjo, não tem quem me jogue naquela água para me receber a minha bênção, viu? Aí, por isso que ele nunca ficou curado. Mas, rapaz, viu? Pois é, quando o anjo vem, ninguém me joga. Aí, o rapaz com 38 anos, né? Jesus curou aquele paralítico. Jesus curou aquele paralítico, acho que ele foi embora. Depois disse que Jesus viu aquele paralítico lá no templo e disse para ele não pecar mais, né? Essa história é muito bonita, né? Mas, quando o vídeo não ficar muito longo, eu quero dizer para vocês que me chamou muita atenção. E o que eu quero dizer para vocês. Uma vida. Não espere uma vida para você tomar uma decisão que você tem que tomar agora. Viu? Não espere, porque tem gente que espera a vida inteira. Morre e não recebe um milagre. Sabe por quê? Porque não tem atitude. Tenha atitude. Tenha Deus primeiramente na sua vida. Deus não quer o que é ruim para mim e para você não. Deus quer o que é bom. Às vezes é a gente que se apega com o que é ruim e não quer largar. Entendendo? Você está entendendo a força da palavra? Viu? Porque aquele aleijado botou na cabeça dele. Porque 38 anos que ninguém passava para jogar ele lá. Ninguém passava. E o bom dessa história, aquele aleijado enxergava. Ele só era aleijado, mas ele enxergava. Eu quero emendar bem aqui um vídeo com o outro do paralítico, né? De Jericó. Né? Do cego de Jericó. E quando Jesus ia passando, a Jericó curou aquele cego que estava na beira do caminho. Aquele cego, né? Aquele paralítico não andava, mas enxergava. E o cego, né? E andava, mas não enxergava. Mas ele ficou na beira do caminho, gritando sem cessar.
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por isso que Jesus curou ele, porque ele estava na beira do caminho e ele clamou sem cessar. Você está entendendo o poder da gente da oração, da gente clamar sem cessar? Clame sem cessar. Se você está com um problema, uma dor de cabeça, é uma conta, é um marido ruim, é um filho drogado, seja o que for, clame sem cessar. Faça igual o cego de Jericó. Viu? Não vai ficar que nem o paralítico, não. O paralítico andava, mas se descansou. 38 anos. Mas ele tinha um dom que ele enxergava, né? Ele enxergava, mas ficou. Certo que ele... Não, mas como é que ele podia... Ele enxergava, ele podia gritar, ele podia falar. Ele ficou lá, ele se descansou. Tá entendendo? Ele não se descansa não, meu filho. A vida hoje não é pra gente descansar, não. É que nem o cego de Jericó, é clamar sem cessar. Tá entendendo? Pra você receber o milagre, você tem que clamar sem cessar. Viu? Pois é. Porque se você dá mole, o diabo entra na sua vida. Não dê mole pro diabo, não. Viu? Eu não dou mole pro diabo, nem a pau. Gente, o diabo ele tá aí. Olha, um lobo de pele de cordeiro querendo botar a unha. E carregar você. Ainda mais quando você quer ir para as coisas de Deus. Se você é de Deus, o diabo lhe atenta de noite sem cessar. Não caia no laço do diabo. No laço do passarinheiro, que nem diz o povo. Não caia. Viu? Por isso eu quero só encerrar meu vídeo aqui e quero dizer. A diferença do aleijado do Tanque de Betel por cego de Jericó. Porque o aleijado se descansou. Ficou lá só mal-murando, que não vinha ninguém para jogar ele lá. Botou aquela crença que o anjo vinha, porque Jesus não tem isso não. Jesus quando vem dá um milagre por completo. Mas eles tinham aquela crença. E hoje em dia não é diferente. Todo mundo tem uma crença. Né? Vamos combinar. Às vezes você bota só teu marido mais do que Deus. Seu filho. E todo descarga para ir para a igreja. Isso é uma crença. Viu? E todo descarga. Eu não vou lavar roupa, vou trabalhar. Isso é uma crença. Deus prioridade. Viu? E Deus foi ainda perguntou, diga o que eu quero que eu se faça. Senhor, porque ninguém me joga lá. Jesus curou. Jesus curou aquele aleijado, né? E uma curou o cego de Jericó. Gente, a história do cego de Jericó é muito linda, né? Porque Jesus passando em Jericó tinha um cego mendigando no caminho. Até ele teve dó. Senhor, diga o que você quer que eu faça. E ele disse, Senhor, que eu possa vê-la. Gente, é muito lindo, mesmo que eu tô vendo aquele cego. E Jesus curou aquele cego, ele já tirou aquela capa preta, que eu nem sei se era preta por cima. E você sabe o que é a capa na minha, na sua vida? É o pecado. É o pecado. Quando nós estamos cheios de pecado, nós estamos cheios de capa. Ele arrancou fora aquele ceguinho, arrancou fora aquela capa, viu? E ficou curado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, se liberte. Esse vídeo vai para você. Não carregue pedra de tropeço. Se liberte. Jesus quer você liberto. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você tiver Deus acima de todos, você tem tudo. Vocês comentem, compartilhem, que Deus abençoe a vida de vocês. Uma excelente quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Que Deus te ilumine. Eu não sei o que você está passando, mas entregue tudo na mão de Jesus. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse vídeo é forte. Mas para você que está passando por alguma coisa e tem que tomar uma decisão. A decisão, você tem que conversar primeiramente com Deus, nosso Senhor. E lembre, Deus não quer o que é ruim, nem para mim, nem para você. Viu? Deus não quer, Deus só quer o que é bom. Às vezes nós é que se apega com o que é ruim, igual aquele aleijado, 38 anos para poder receber o milagre. Não vai esperar isso não espera a vida não. Vai logo atrás, meu filho, procure. Porque se você procurar, se você andar no caminho certo, Deus proverá na sua vida. Assiste, comente, compartilha, que Deus abençoe. Em nome de Senhor Jesus.